Colossenses 2,15. Olha o que Jesus agiu fazendo na cruz. Por isso que Paulo diz em Cristo. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e o quê? E as potestades. Olha lá, potestade de Satanás ou a liberdade de Cristo. Cristo, uma pessoa. Satanás, todo o mover da potestade. O que diz mais? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz foi o triunfo da glória de Deus para que nós pudéssemos verdadeiramente contemplar a fraqueza do homem e não mais colocarmos esperança nenhuma na carne. Antes, porém, a nossa esperança está em Cristo, porque Ele já realizou, já triunfou e já venceu a potestade de Satanás e as ações malignas. Isso já aconteceu, isso já foi feito, isso já foi tratado, isso já foi determinado, isso já aconteceu. Quando, pastor? Na cruz. Foi lá na cruz que Cristo despojou. Então, quando Cristo estava na cruz, há uma ação sobrenatural de Deus, aonde em Cristo nós somos atraídos. Para quê? Para que nós não sejamos mais vulneráveis à potestade de Satanás, mas agora atraídos em Cristo, recebemos poder de Cristo para vivermos a vida sobrenatural da fé. Sem a cruz, não há identificação nossa com a glória da vitória sobre essa potestade que domina, mesmo nós não querendo. Isso aí é fato. Ah, pastor, eu não quero pecar. Eu não conheço alguém que diz assim: eu gosto de pecar. Quando a pessoa diz que gosta de pecar, é porque todo o seu ser já se contaminou com o pecado. Né? Ela foi cauterizando a sua mente. Isso é uma pessoa que gosta de pecar. Porque o pecado, na verdade, é uma afronta a Deus. Mas quando o texto expõe para nós que Cristo triunfa, Ele vence, Ele despoja, e Ele expõe ao desprezo, triunfando sobre toda a ação das trevas na cruz, é nesse lugar que reside o nosso coração. E então daí a gente diz assim: pastor, mas como que as pessoas vão ter amor por estarem em Cristo? Elas precisam entender as prerrogativas que as fizeram serem conquistadas por Cristo: a oração, a manifestação da palavra, a condução das coisas que manifestam glória para Deus e não para nós. Essa condução não é apenas uma expressão, mas ela é uma ação sobre a nossa carne. Pastor, eu não tenho desejo de orar. Então, falta ainda você entender e entrar nesse espaço da fé. Porque a palavra diz que Cristo já venceu. Irmãos, Watchman Nee, num dos seus livros, Oremos, ele fala que quando somos realmente batizados numa consciência de oração, nós entendemos bem o que é oração. Quando eu passei a primeira experiência, eu estava trabalhando e dentro do trabalho eu tinha um desejo profundo de estar em oração o tempo todo. E então, todo momento que eu não estava conversando com alguém, eu estava em oração, clamando diante do Senhor. E aí eu ia embora, pegava o ônibus, e no ônibus eu ia orando diante do Senhor. Aquilo não era uma coisa mecânica.
E nem tampouco eram orações repetitivas. Era uma oração de um gemido profundo da alma que pulsava constantemente. Isso quer dizer que se nós não somos identificados com a obra da cruz, nem orar nós conseguimos fazer de maneira coerente. Nós precisamos entender que a obra da cruz, ela nos desperta a fazer as coisas da fé que manifestam em nós o sobrenatural de Deus. Elas não despertam a gente para usar das ações triviais do dia a dia. Irmãos, os hinduístas, eles oram. Os budistas, eles oram. Os crentes oram. Os católicos rezam, ou seja, isso faz parte da religiosidade, um tempo para estar na presença de Deus, para clamar e invocar coisas. Mas quando nós não entendemos que aquilo que estamos fazendo é algo do Espírito, é muito carnal a nossa oração. Porque ela não é feita por fé. E tudo que não é feito por fé, diz a palavra do Senhor, é pecado. Até orar sem ser por fé é pecado, irmão. Até ler Bíblia para dormir é pecado. É porque tem gente que não consegue dormir, pastor. Pega a Bíblia, o cara pega a Bíblia, dorme. A Bíblia faz uma maravilha para o cara dormir. É isso que eu estou dizendo, não há um consenso de uma coisa mais ou menos na fé. Não há uma dormência que ela transpõe. Eu quero que você entenda, porque isso é particular, mas ela é evidenciada pelo mesmo feeling que nos leva à salvação. Ela não é um acrescentar, ela é a mesma ação da cruz que nos arranca, que expõe as trevas, é a mesma ação que nos leva a crer, é a mesma ação que nos leva a pregar, e é o mesmo poder que leva a transformar. Pastor, como eu posso entender melhor isso? Não adianta, eu posso pregar a noite inteira, você não vai entender até o dia que você sentir a obra da cruz. Quando a obra da cruz, ela partilhar no seu coração, você vai orar sem nenhum estresse, porque o seu coração vai ser inundado de um amor e de uma paz que você não pode compreender. E então eu comecei a fazer o quê? A orar pelas pessoas que estavam no serviço comigo. E qual foi a misericórdia de Deus? Ele começou a salvar aquelas pessoas. Porque eu, Silas, estava orando por elas? Não, porque o Espírito despertou em mim a oração da fé. Ah, mas eu tenho orado tanto. Pois é, irmão, continua orando. Ah, eu tenho orado tanto pelo meu marido, pastor, pela minha esposa, tenho orado tanto pelos meus filhos, continua orando. Essa oração não é a oração que evidencia a fé. É a oração que evidencia o teu gosto, a tua vontade. Deixa a obra da cruz manifestar que quando você começar a clamar pelo teu filho, vai ter resposta. Quando você clamar, vai ter resposta. Porque a ação, ela se torna, como o próprio Paulo acaba de dizer, e como nós acabamos de ler em Colossenses, ela é o que destrói uma força que opera em nós. Quando diz, não, mas não tem nenhuma força operando, eu escolho o que eu quero fazer. Mentira. Isso é a baita da mentira. Para o homem que tem um desvio de moralidade, um homem que tem um problema com a sexualidade, ele vai ver uma outra mulher e vai se inflamar com desejo. Ele não quer, mas vai ter. Ele diz, não, mas eu não quero pensar. Mas pensou. Quando é cheio dessa graça e direção de Deus, não se pensa. Não é porque a pessoa não está vulnerável a isso, é porque a obra da cruz é maior, ou seja, ela anula esse efeito da potestade de Satanás. É o que o texto está dizendo para nós, em Cristo. Em Cristo. Se não for para te servir,
Eis só aqui.